Salve, queridos! Vocês sabem que o conceito de amor cristão, também é conhecido como ágape, ele é central para a fé e prática cristã. Ele molda a maneira como os crentes interagem com Deus e com os outros. Diferente de outras formas de amor, como eros, que é o amor romântico, ou a filia, que é o amor entre amigos, o ágape é uma forma de amor incondicional, altruísta e abnegada, que transcende as emoções e se manifesta em ações práticas de compaixão e sacrifício. Esse amor é mencionado repetidamente no Novo Testamento como o tipo de amor que Deus tem pela humanidade e o amor que os cristãos são chamados a demonstrar uns aos outros. Nesse vídeo eu procurei explorar o conceito de ágape nas Escrituras, seu significado teológico, suas implicações práticas para a vida cristã e como ele contrasta com as concepções culturais de amor. Além disso, nós vamos discutir o papel do amor ágape na vida e ministério de Jesus Cristo, seu impacto na comunidade cristã e as dificuldades em vivê-lo plenamente no mundo moderno. Então, o termo ágape é uma palavra grega que aparece com frequência no Novo Testamento, particularmente em referência ao amor de Deus pela humanidade e ao amor que os cristãos devem demonstrar uns pelos outros. E em contraste com outros tipos de amor, que podem ser motivados por atração física, ou por afinidade emocional, o ágape é caracterizado pela doação total, sem esperar nada em troca. Na verdade, o objetivo central do amor ágape é se dedicar ao outro. A origem desse conceito, do ágape, remonta às escrituras hebraicas, onde o amor de Deus, tem um termo hebraico que chama hesed, que pode ser traduzido como amor leal ou misericórdia. É descrito como fiel e incondicional. No Novo Testamento, essa noção é expandida e aprofundada, especialmente nos ensinamentos de Jesus e nos escritos de Paulo, o apóstolo Paulo. O ágape se destaca por ser um amor imerecido, que parte da iniciativa de Deus em favor da humanidade pecadora. Você pega, por exemplo, a gente vai olhar no livro de João, no capítulo 8, lá tem Deus é amor, ágape. Essa passagem é fundamental para a teologia cristã. Por quê? Porque ela afirma que o ágape não é apenas um atributo de Deus, mas a própria essência do seu ser. O ágape não é uma reação às ações humanas, mas sua característica intrínseca de Deus. Isso significa que, independentemente da condição humana, o amor de Deus permanece constante, fiel e eterno. Até porque a gente já viu aqui, no canal vários vídeos. Você pega as cartas de Paulo, Romanos, por exemplo, onde ele fala que não há nada que o homem possa fazer para merecer a salvação e o amor de Deus. Tudo depende só de Deus. O Novo Testamento ele revela o amor de Deus pela humanidade de várias maneiras, sendo que o mais claro exemplo do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse foi o maior exemplo de amor pela humanidade. O versículo mais conhecido da Bíblia, que é um dos, João capítulo 3, versículo 16, reflete essa verdade. Porque Deus amou, o ágape, o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo, ele traz a essência e a profundidade do amor ágape. Um amor que se expressa no sacrifício último de Deus, que envia seu próprio Filho para morrer em favor dos pecadores. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o Paulo reforça essa ideia. Ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Claro, Deus espera a gente não ser mais pecador para então não dar nunca. O ágape de Deus é totalmente independente do mérito humano. Enquanto a humanidade estava afastada de Deus devido ao pecado, Deus tomou a iniciativa de reconciliar o mundo consigo mesmo por meio de Jesus Cristo.
O amor ágape de Deus é revelado não apenas em sua disposição de sacrificar o que é mais precioso, mas também em sua paciência e misericórdia contínuas. Em 2 Pedro, capítulo 3, lemos que Deus é paciente para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é outro aspecto do ágape, né? Um amor que espera, que oferece novas oportunidades, que se alegra em ver a transformação e a salvação do outro. Jesus acabou resumindo a essência da lei de Deus em 2 mandamentos. Né? Primeiro, quando os apóstolos perguntam para ele, né? Mas qual que é a essência dos mandamentos? Ele falou, primeiro, amar Deus, amar a Deus e amar ao próximo. Em Mateus 22, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Qual que é o segundo? Semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor ágape ao próximo vai além de sentimentos passageiros ou de uma simples gentileza. Ele exige uma disposição de sacrificar-se pelos outros, assim como Jesus fez por nós. O próximo, de acordo com os ensinamentos de Jesus, não é apenas alguém que faz parte de nossa família ou círculo de amigos, mas inclui até mesmo os inimigos e aqueles que nos prejudicam. Essa é a parte mais difícil, né, do amor ágape. No livro de Mateus, no capítulo 5, Jesus ordena, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse mandamento desafia as noções convencionais de amor, pois o amor humano natural tende a ser condicional. Amamos aqueles que nos tratam bem. No entanto, né, quando a gente fala de amor ágape, ele transcende essa lógica, levando o cristão a amar mesmo aqueles que o odeiam ou maltratam. Essa disposição de amar incondicionalmente é uma das características mais marcantes do verdadeiro discípulo de Cristo. E vamos, convenhamos, nos dias de hoje, dificílimo de conseguir. O amor ágape é evidente ao longo do ministério de Jesus Cristo. Desde o início de seu ministério, Jesus demonstrou compaixão pelos doentes, pelos marginalizados e pelos pecadores. Ele não apenas pregava sobre o amor, mas vivia essa realidade em suas interações com os outros. A compaixão de Jesus pelos necessitados e suas obras milagrosas são, então, uma manifestação tangível do amor ágape em ação. Um dos exemplos mais notáveis é quando Jesus cura o leproso. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 8, logo no começo. Naquele tempo, os leprosos eram marginalizados e enviados pela sociedade devido ao medo de contaminação. Mas Jesus, movido por amor e compaixão, toca o leproso e o cura. Esse ato não foi apenas uma cura física, mas também uma cura emocional e social, restaurando a dignidade daquele homem. Imagina, não basta ter a doença, e ainda ele era totalmente excluído da sociedade. Um outro exemplo poderoso, esse chamado amor ágape de Jesus, é o encontro com a mulher adúltera em João capítulo 8, e essa passagem é bem conhecida, quando os fariseus, que eram os religiosos, né, hebreus religiosos, eles trouxeram a mulher para ser apedrejada de acordo com a lei de Moisés. Então Jesus responde, né, de maneira que reflete tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. O que ele disse? Enquanto os caras estavam falando lá dela, tal, do pecado, e eles tinham um gravetinho, não estavam escrevendo no chão, quieto. E aí quando perguntam, e aí, o que nós vamos fazer? Tem que apedrejá-la? E ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo ficou quieto, e quando todos vão embora, Jesus não condena a mulher, mas a exorta a abandonar a sua vida de pecado. Então, vá embora e não peques mais. Né? O amor ágape de Jesus é mostrado aqui como um amor que perdoa, que restaura e guia as pessoas para uma vida transformada. O que Jesus fala, né? Devemos odiar o pecado, mas amar os pecadores. O ponto culminante do amor ágape no ministério de Jesus, é claro, né, que foi a sua morte na cruz. E em João capítulo 15, no livro de João, Jesus declara, ninguém tem maior amor do que este,
de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. O sacrifício de Jesus foi um ato supremo de amor ágape, onde ele voluntariamente entregou sua vida para salvar a humanidade. Ele, pouco antes de ser entregue aos soldados, ele pede a Deus para afastar dele esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade, e a vontade de Deus foi feita e ele se entregou. O amor ágape não é apenas um ideal teológico, mas um princípio fundamental que deve reger a vida da comunidade dos cristãos. Nas cartas, nas epístolas, no Novo Testamento, Paulo de Tarso frequentemente instrui as igrejas a viverem de acordo com esse tipo de amor. Na carta de Coríntios, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo escreve o famoso hino do amor, acho que vocês conhecem também, no qual ele exalta o amor ágape como superior a todas as outras virtudes, dons espirituais e realizações humanas. Ele diz lá na carta: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, esse amor ágape, seria como o metal que ressoa ou como o sino que tine. Aqui Paulo afirma que sem amor ágape, todas as outras ações e dons são vazios. O amor é o que dá sentido e propósito à vida cristã. Ele prossegue descrevendo o amor ágape como paciente, bondoso, não invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Isso está, de novo, em 1 Coríntios, capítulo 13. Além disso, no livro de João, capítulo 4, o apóstolo João exorta os crentes a amarem uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Ele afirma que o amor ágape é a marca distintiva do cristão verdadeiro, porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 4, isso aqui. Esse tipo de amor é mais do que um sentimento, é uma prática contínua e deliberada de amar os outros da maneira como Deus nos ama. A ética cristã ela é profundamente influenciada pelo conceito de amor ágape. A forma como os cristãos são chamados a viver, tanto individualmente quanto em comunidade, é moldada por esse amor abnegado e altruísta. O ágape se manifesta em atos de serviço, em atos de justiça e na busca do bem-estar dos outros, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. Vamos voltar agora à carta de Romanos, capítulo 12. Paulo exorta os crentes. Ele diz: o amor seja sem hipocrisia. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse amor não é superficial e egoísta, mas autêntico e comprometido com o bem do próximo. Um exemplo prático desse tipo de amor na vida cristã é encontrado no livro de Mateus, no capítulo 25, onde Jesus fala sobre o julgamento das nações. Ele elogia aqueles que deram de comer aos famintos, vestiram os nus e visitaram os presos, dizendo: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O amor ágape se expressa em atos concretos de caridade e serviço aos necessitados. Viver esse amor ágape no mundo nosso, esse mundo contemporâneo, é desafiador por várias razões. O individualismo, o materialismo e a cultura do amor condicional prevalecem na sociedade moderna, tornando difícil para os cristãos praticarem um amor sacrificial e altruísta que o Evangelho exige. No entanto, a relevância do ágape permanece vital para a autenticidade do testemunho cristão. Um dos principais desafios é o egoísmo que permeia a nossa sociedade. Muitas vezes as pessoas priorizam seus próprios interesses, prazeres, conforto, o que dificulta a prática de um amor que exige sacrifício. O amor ágape, por sua própria natureza, exige que se coloque o bem-estar do outro acima de si mesmo. É algo que vai contra as tendências culturais modernas. Um outro desafio, o conceito distorcido de amor propagado pelos meios de comunicação. O amor é frequentemente retratado
de maneira superficial, associado a emoções passageiras ou atração física. O amor ágape, por outro lado, é duradouro e comprometido, focado no bem do outro, mesmo em circunstâncias difíceis. Então esse conceito de ágape é um dos pilares centrais da fé cristã. Ele transcende o entendimento comum de amor como algo meramente emocional ou condicional, oferecendo uma visão mais profunda e transformadora de como os cristãos devem viver em relação a Deus e uns aos outros. O amor ágape é, em última análise, a expressão mais pura do caráter de Deus e o chamado mais elevado para seus seguidores. Amar com amor ágape significa, então, seguir o exemplo de Jesus, que deu sua vida para redimir a humanidade e ser uma testemunha viva da presença de Deus no mundo. Embora desafiante, o chamado ao amor ágape é também uma fonte de profunda alegria e propósito para o cristão. Ele nos convida a amar incondicionalmente, a servir sacrificialmente e a refletir o amor de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Eu me lembro aqui de uma história vivida por Madre Teresa de Calcutá. Contam que em uma visita a um hospital de leprosos na Índia, ela estava acompanhada por um banqueiro, e ele acompanhou ela durante as visitas aos doentes, ficou bastante tempo com ela, e finalmente ao sair do hospital ele comentou com ela. Ele disse assim: Madre, eu não faria o que a senhora faz nem por todo o dinheiro do mundo. E ela respondeu: nem eu. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.